Olá! Nós vamos iniciar mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa de Oliveira e o tema da nossa aula de hoje é Produção e Circulação Musical. Essa é a nossa aula de número 15 e é específica para a primeira série do ensino médio. Gente, para falar sobre essa temática, eu escolhi um conceito muito utilizado na contemporaneidade, que é o conceito de indústria cultural. Eu quero ler com vocês uma informação lá no nosso primeiro slide. Acompanha comigo. Indústria cultural é um conceito de interpretação sociológica desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer no livro Dialética do Esclarecimento de 1944. Este conceito se refere à produção e utilização da cultura como um bem de consumo industrial, destituindo a arte e a cultura de suas principais características de interpretação e crítica da realidade. Observem a imagem, é uma imagem ilustrativa, mas que permite que nós possamos fazer uma crítica sobre esse termo indústria cultural. Lembre-se que nós estamos falando de um termo que vai, de certo modo, esvaziar o sentido da arte tal qual nós gostamos ou costumamos utilizar quando nós pensamos na produção artística. Observem novamente comigo a imagem. Existe uma televisão muito grande, jornais e pessoas circulando com bens de consumo, com produtos. E esses produtos, eles são parte da mídia, monstro mídia. É bem interessante. Se você quiser ver outras charges como essa, basta colocar lá no Google Indústria Cultural Imagens e você vai ver um monte de imagens. Foi até difícil escolher para as nossas aulas. Porque o que é importante a gente perceber? Primeiro que com a indústria cultural nós vamos começar a ter a arte como um produto, como um objeto de consumo. E aí, gente, ela vai perder aquilo que eu particularmente gosto na arte, que é o sentido da crítica, da criação, da liberdade, que nós apreciamos numa obra de arte, porque ela se torna o quê? Um objeto de consumo. E é importante a gente fazer essa crítica, porque o que isso quer dizer, professora? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais no conceito? Acompanhe comigo no próximo slide. Indústria cultural é um termo interpretativo da realidade que os autores percebiam na década de 1940, relacionada ao que, gente? As mídias e comunicações de massa. Olha que coisa importante, a gente começa a pensar nas comunicações voltadas para a massa. A sua crítica vai no sentido de perceber que diferentes grupos sociais dominantes começam a utilizar a cultura e as artes a partir da lógica de mercado capitalista. Para os autores, isso é extremamente nocivo, pois ao atender aos ideais de lucro, mercado, aceitabilidade, esses produtos da cultura serão consumidos como os demais e perdem o seu potencial de crítica social e de crítica ao próprio sistema, criando uma alienação cada vez maior em seus consumidores. Observem aí a imagem que nós temos, é uma dessas que eu escolhi na internet, é uma charge também que vai mostrar um pouco desse processo de como que a arte vai se transformando num objeto, de como que ela perde o seu caráter, porque lembre-se, gente, se nós estamos falando que a indústria cultural ela promove a criação de um objeto para ser consumido, as músicas que nós ouvimos e que fazem sucesso na atualidade, elas fazem sucesso de forma espontânea? Elas estão fazendo sucesso porque nós gostamos daquela música de fato? Ou porque existe alguém que paga para que ela seja veiculada nas mídias? Ou porque existe alguém que por trás dessa música está, na verdade, se interessando pelo lucro que ela pode disponibilizar? É importante que a gente faça essa crítica. Isso não quer dizer que na indústria cultural nós vamos ter produtos de qualidade ruim, não é isso.
Nós estamos falando que na indústria cultural, a criação artística, ela passa por um filtro. E a maioria dos artistas que nós conhecemos hoje, que são, de certa forma, influenciados ou que estão a serviço da indústria cultural, elas perdem aquele caráter da crítica da arte que nós tanto apreciamos. E aí a gente começa a questionar o valor dessa arte. Né? E quando nós falamos de produção e circulação musical a partir do viés da indústria cultural, é importante que nós estejamos percebendo que aquilo que nós estamos consumindo é um objeto, um produto da indústria, que dialoga com a linguagem artística. Mas nem sempre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós consumimos, ela tem o caráter da visão romântica que nós temos da arte. Tá? Acompanha comigo lá no nosso próximo slide. Eu vou trazer uma discussão para a gente pensar um pouco sobre a cultura erudita, a cultura popular e, por fim, a cultura de massa. Vamos lá? Olha só o que diz sobre a cultura erudita. É produzida e consumida por classes intelectualizadas e demanda estudo e técnicas muito refinadas para ser gerada como para ser compreendida. A invenção dessa expressão aconteceu em conjunto com a ideia do que seria o seu oposto, que é a cultura popular ou os saberes do povo. A formulação dessa ideia sobre cultura erudita retoma a tradição grega de pensar cultura como sinônimo de boa educação, elevação intelectual, progresso e excelência humana. Vamos ler os próximos slides e depois eu comento com vocês, tá bom? Observem essa imagem é importante. Essa imagem faz parte do nosso imaginário quando nós pensamos sobre cultura erudita, aquela coisa da intelectualização do ser humano, né? A próxima imagem aí que vocês veem, gente, é a imagem do samba, que eu escolhi para falar sobre a cultura popular. Uma representação de um grupo dançando. E o que é importante a gente perceber sobre a cultura popular? Ela é produzida pelo povo de forma espontânea e reflete a sua realidade circundante, não necessitando de estudos para tanto. Na cultura popular, as tradições são realizadas pelo povo, que participa de forma orgânica e ativa, sendo, portanto, formadas de maneira espontânea. Lembro que na cultura erudita nós percebemos que ela tem uma ideia mais do academicismo, existem umas regras para a gente considerar ela como uma cultura erudita. Já a cultura popular não, acredita-se que ela surge de forma espontânea, não existem regras, as pessoas vivem aquela cultura, ela faz parte da vivência das pessoas que moram naquela localidade, por exemplo. E aí ela se torna então uma cultura popular, porque ela revela. Na verdade, a gente pode dizer que ela traz características daquela comunidade, né? E a gente consegue perceber algumas coisas da cultura daquele povo. Ela é, portanto, cultura popular, ela nasce de forma espontânea. E aí, por fim, nós temos aqui, ó, já a cultura de massas. É diferente, pois não refere às massas populares, e sim à indústria cultural. É uma produção artística encomendada pelo mercado que tem a função de atender e gerar gostos massificados. Não tem apreço pelas técnicas eruditas e não reflete sobre a realidade do povo. É um produto de ampla e rápida reprodução que gera também esquecimento rápido deste produto, precisando ser substituído. Pode abranger as músicas, o cinema, a TV, o rádio, a pintura, a literatura e etc. Pode abranger tudo que nós consumimos, tá, gente? É por isso que uma música, vocês já devem ter percebido que um artista da nossa época, ele começa a produzir uma canção para fazer sucesso no ano de 2020, já pensando na música que ele precisa compor para fazer sucesso em 2021. Porque se ele não fizer isso, ele está fora do quê? Do mercado. Né? E qual é o objetivo dele? É produzir a arte? É fazer com que a gente pense com aquilo que nós estamos consumindo? Ou ele quer gerar lucros? Ele quer gerar lucros, ele precisa do lucro e a gente precisa comprar aquele produto. Então, aí é só para a gente começar a pensar de que forma nós consumimos arte e como aquilo que eu consumo interfere na nossa realidade, interfere na nossa percepção de mundo. Porque, gente, tudo isso que é produzido pela indústria cultural também transmite para a gente uma ideia de mundo ideal.
Também nos vende produtos, roupas, modos, gestos, a forma de andar, a forma de se comportar, a forma como nós devemos nos posicionar na sociedade. Então, nada na indústria cultural é neutro. É importante que nós tenhamos essa percepção. Tudo que a indústria cultural produz, ela produz pensando em criar alguma coisa, porque é uma cultura de massa. Todos nós temos pensamentos iguais, né? Todos nós nos comportamos daquela forma. E é importante que a gente consiga alimentar a indústria cultural, gerando lucro para ela. E aí, olha só, é importante também a gente entender uma coisa, e aí eu te convido para o próximo slide, que é os autores da Escola de Frankfurt, como Walter Benjamin, que é um autor que eu adoro, eles não deixam de considerar que a indústria cultural consegue, de certa forma e até certo ponto, democratizar o acesso às artes. A função da indústria cultural, porém, não é, olha, que informação importante, não é possibilitar o acesso, mas sim produzir lucro com as obras de arte, com a exploração do artista, inclusive. Ela produz na gente, olha só, concluindo o que o nosso slide diz, a criação de uma falsa necessidade de consumo pelas propagandas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu e eu quero compartilhar com vocês de forma rápida. Eu odiava uma música que fazia sucesso e não suportava ninguém cantando aquela música perto de mim. Passou um mês ouvindo ela na rádio, porque antes era muito comum, tá, gente? Lembre-se que a minha geração, quando nasceu, não tinha internet, a gente tinha a rádio e a televisão, e isso depois foi se popularizando. Mas o que aconteceu? Depois de um mês, eu sabia cantar a música. Toda, perfeitinha. E passei a gostar daquela música. Será que eu gostava mesmo da música? Ou eu fui influenciada pelo mercado? É só para você pensar, porque às vezes a gente diz que gosta de uma música, mas a gente não gosta tanto dela, é porque ela vira um chicletinho na nossa mente e de repente nós estamos cantando ela como se ela fizesse parte do nosso ser, como se a gente gostasse verdadeiramente dela. E não é, às vezes nós estamos apenas consumindo um produto que nos vende ideias, que nos vende produtos desnecessários muitas vezes. É importante a gente fazer a crítica quanto a isso. E por que eu gosto do Walter Benjamin, que é o autor que eu citei para vocês? Porque ele vai falar sobre a experiência. E o que isso é importante a gente entender? Que muitas vezes a indústria cultural vai nos fornecer produtos de obras de arte que vão trazer para nós experiências únicas e nós vamos dialogar com ela de uma forma totalmente diferente a partir daquilo que nós vivenciamos. E o que é que vai mudar? A forma como eu vejo, a forma como eu aprecio. E aí talvez, mesmo que esse produto tenha sido criado pela indústria cultural, eu tenha a capacidade de repensar a minha realidade, de fazer a crítica à realidade e de consumir um produto artístico de qualidade. É importante a gente fazer a crítica sempre, tá? E aí, para finalizar, a gente tem a proposta do nosso Exercitando, lembrando que nós começamos a falar sobre produção e circulação musical. Há vários caminhos para falar sobre isso. Eu escolhi falar a partir da indústria cultural, justamente para trazer essa reflexão para a gente, se o que nós produzimos e o que nós consumimos de fato, ela é uma criação e uma produção espontânea, ou se nós estamos apenas alimentando a indústria cultural e de que forma nós alimentamos ela. De que forma nós alimentamos, inclusive, os nossos preconceitos, né? Quando a gente começa a pensar sobre a cultura erudita, não vou ouvir essa música porque ela é da cultura popular e eu gosto mesmo da cultura erudita, ou eu não gosto desse filme, ou não gosto dessa música, não gosto dessa canção porque é cultura de massa. Na verdade, quem vai diferenciar é você a partir de suas próprias experiências. Esses enquadramentos, eles só servem para que a gente consiga fazer a crítica e essa crítica é importante na medida em que eu sou um consumidor da arte, mas eu posso também ser um crítico da arte. Vamos para o Exercitando de hoje? Escolha uma música de sucesso que você gosta e pesquise sobre ela. Destaque o nome do compositor e o intérprete da canção. Segundo, na sua opinião, porque a música que você escolheu faz sucesso. Terceiro, esta música que você escolheu pertence à cultura erudita, cultura popular ou cultura de massa? Justifique. 4. Quais as vantagens e desvantagens da indústria cultural? Bom, gente, é isso.
Se você quiser rever esta e outras aulas, é só acessar a nossa plataforma Eduque. Lá está tudo organizado por série e disciplina e você vai ser direcionado para o link do vídeo. Então é isso, espero ver você em breve. Tchau!